Depressão e suicídio. Estou aqui na minha cozinha e também com estas lindas orquídeas que eu cultivo e elas me dão essas belas flores continuadamente, mas associando com o setembro, por isso essas flores lindas, porque setembro é mês que anuncia as flores. Chega a primavera, mas para nós no Brasil, setembro é um mês de alerta para dizer que existe um alto índice de suicídio no Brasil, mas que nós sabemos que o suicídio no Brasil está muito associado com a depressão. Então, nesse sentido, depressão e suicídio tem tudo a ver. E setembro, que é o mês amarelo, não podemos pautar apenas pela ótica do suicídio, mas principalmente pela questão da depressão, e vocês vão ver aqui o motivo e o porquê. Identificar a depressão. E o umbigo da casa é o melhor lugar para que a gente possa identificar pessoas que estão deprimidas dentro de casa. Por isso estou aqui na mesa da cozinha de minha casa, o umbigo da casa. Pode ver, é na cozinha que a gente se encontra, que as pessoas se reúnem. É o lugar da casa onde as pessoas mais habitam. Por que nós precisamos fazer isso? Porque a depressão, se ela for identificada a tempo, a pessoa pode estar sofrendo no nível leve, moderado ou grave. No nível leve e moderado, o tratamento ele corre com mais eficácia e não coloca a pessoa na condição de chegar ao estágio de uma depressão grave ou a depressão maior. Porque é esta depressão maior que vai conduzir o sujeito à morte pelo suicídio. E este processo a gente pode também ampliar além da casa, no trabalho. E no trabalho, os lugares bons para identificar também é lá na cozinha do café ou nos corredores onde as pessoas se falam. Também nós podemos identificar nas praças e eventos públicos com pessoas que às vezes estão tristes naquele ambiente que às vezes é alegre ou isoladas. E também na escola é possível identificar através de crianças e adolescentes, por exemplo, que estão sem expressão, que estão com uma postura triste, sem estímulo e isolados também de outros alunos. Então há meios para que a gente possa identificar. E um dos meios é, por incrível que pareça, pelo olhar. Pelo olhar nós podemos identificar se a pessoa está em sofrimento emocional pela depressão. Porque o olhar, ele revela a expressão da alma. E é pelo olhar que eu vou sentir, e ao sentir eu vou estar tendo contato, porque para que eu olhe para a pessoa, eu tenho que ter contato com esta pessoa. Então é necessário entender que a pessoa que entra em depressão, ela entra pela falta de contato, pela ausência de afetos e de olhares, pela indiferença do outro próximo dela em relação a ela mesma. E pela depressão, quando a pessoa entra na depressão, ela vai fazer o mesmo mecanismo que fez com que ela entrasse, que é a ausência de contato, ela vai fugir também, então, com a depressão, do contato, da socialização. E é interessante entender que o Brasil ele tem uma média de 5,8% da população, mais de 11 milhões e meio de pessoas que sofrem da depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país que maior tem depressão na América Latina. O Brasil tem 5,8% da sua população com depressão e os Estados Unidos 5,9% da sua população. Porém, nem 10% das pessoas com depressão no Brasil conseguem desenvolver um tratamento adequado, que é uma boa avaliação medicamentosa, com psiquiatra de preferência, e psicoterapia contínua. Geralmente,
A rotina de visita ao psiquiatra tem que ser a cada 2 meses, a cada mês, dependendo da gravidade do quadro. Conforme vai avançando a melhora do sintoma no paciente, vai espaçando esse tempo. E o uso da medicação ela é protocolar, provavelmente no mínimo de 1 ano a pessoa estará sendo medicada. E dependendo do quadro, vai por um longo período da vida e em alguns casos, às vezes a medicação é para o resto da vida. E a psicoterapia ela tem que ser semanal. Essa coisa de pós-saúde, essa coisa de órgãos governamentais ou de terapeutas ou de psicólogos que ficam espaçando quinzenal, mensal, um tratamento para a depressão é chover no molhado. Não vai conseguir ser eficaz no tratamento. Tem que ser rotineiro, semanal no mínimo. Saber o que leva então uma pessoa ao suicídio propriamente dito, a gente não vai saber. Porém, no Brasil, as pesquisas mostram que aproximadamente 80% das pessoas que cometeram suicídio estavam com depressão maltratada. Às vezes até sob orientação médica, com uma ou outra processo de psicoterapia, mas não de forma sistematizada e adequada. Sabendo que 10% consegue fazer o tratamento adequado no Brasil. Isto é muito grave, porque nós vamos então expor o Brasil a se tornar também um país campeão de suicídio. A família então tem um papel importantíssimo, por isso que o psicólogo, o psicoterapeuta, quando atende o paciente com depressão, tem que acionar a família, o esposo, a esposa, quando um dos dois está com a depressão, tem que trazer pessoas da família para o diálogo, para manter esta interação no sentido também de ajudar a família a, primeiro, acolher o problema e não atacar. Também não julgar a pessoa como se ela estivesse com frescura, acomodada. Levanta daí porque você é vagabundo, você está com preguiça. E às vezes ali é um quadro e já é um sintoma de depressão. E também não atacar no sentido de falar que a pessoa está com frescura ou que é falta de Deus. Como o brasileiro e o Brasil pratica muito a religião, e se essa prática estivesse trazendo benefício de alguma forma, não teríamos tanto esse índice de depressão. É exatamente porque a religião também praticada no Brasil, muitas delas, na sua maioria, pune, castiga, a culpa assola o sujeito, que também pode conduzir à depressão. Mas o problema é que na família muitas pessoas vão falar, isso aí é frescura. Isso não é nada. No meu tempo não tinha isto, agora só se fala disto, né? Então a família é fundamental nesse braço que estende e acolhe, para perceber a depressão no seio familiar e ao mesmo tempo, identificando a depressão, monitorar, acompanhar e dar passos lado a lado junto com a pessoa que está com depressão. Tratando-se a depressão, vai acabar o suicídio? Lógico que não. Ele está no DNA cultural, na estrutura da construção do Homo sapiens, da sociedade humana. Então ela é inerente ao ser humano. Sempre haverá aquele que tem um potencial suicida. Inclusive, muitos deles, ao cometerem suicídio, ninguém poderia imaginar que viesse a cometer o suicídio. Há casos de pessoas que a família narra que eram muito alegres, que eram muito divertidas e vieram a cometer o suicídio. Porque essa demanda do suicídio é do ser humano. E quando a pessoa tem uma impulsão para o suicídio ou aquele desejo que fica latente, muitas vezes não é porque ela está em depressão. Porém, no Brasil é identificado que 80% dos que chegam a cometer o suicídio é por causa da depressão. Então, tratando a depressão, nós vamos ter uma queda brusca sobre a questão do suicídio no Brasil. E a questão do suicídio ela é tão antiga que o livro que norteou a discussão fundamentante e fundamental para a questão da demanda do suicídio foi do sociólogo francês Émile Durkheim. O Durkheim escreveu o livro Suicídio no ano de 1897, há 126 anos atrás. Eu acho que este livro escreve mais para os tempos de hoje do que até da época. E escreve com conceitos e percepções de realidade até muito mais avançado do que muitos textos e muitas publicações que a gente tem visto sobre suicídio, que está muito ligado muito nessa ótica
das demandas assim clínicas, das demandas medicamentosas, das demandas psiquiátricas, sendo que o suicídio ele fala muito alto na demanda sociológica da sociedade como um todo. Então não é à toa que o Brasil é um país campeão de depressão, porque aqui o índice de desigualdade social é enorme. Olha, nos Estados Unidos, mais do que no Brasil ainda, muita gente é apaixonada pelos Estados Unidos, achando que ali é o oásis, mas ali é o oásis das indiferenças também, ou das diferenças sociais gritantes, que leva também a processo depressivo e, consequentemente, ao suicídio. Então, esse tema ele é muito antigo, a ponto do Durkheim ter escrito esse livro em 1897, o Suicídio. Então, nós sempre teremos o suicídio. Eu sempre falo, nós nunca vamos conseguir evitar plenamente o suicídio, porque faz parte da cultura humana. Porém, a gente pode diminuir o índice de suicídio, principalmente sabendo que 80% dos casos é com a depressão. E pela depressão a gente pode também observar no nosso núcleo familiar, principalmente. Segue esse vídeo e muito obrigado pela sua atenção.